Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês e que Deus abençoe quem me ouvir, que Ele possa falar conosco sempre por intermédio da sua santa palavra. E o texto para nossa breve meditação encontra-se na Epístola de Paulo aos Romanos. Na verdade, um versículo eu quero ler apenas com vocês, está no capítulo 7, quero ler o versículo 4. Diz assim: Assim, meus irmãos, vocês morreram para o poder da lei, quando morreram com Cristo, e agora estão unidos com Ele, que foi ressuscitado dos mortos. Como resultado, podemos produzir uma colheita de boas obras para Deus. É um versículo lindo, né? E mostra a verdadeira condição daquilo que é aceitar Jesus. Uma antiga realidade e uma nova realidade. Paulo vem falando sobre essa antiga e nova realidade desde o capítulo 5 até o capítulo 9, na justificação por meio da fé em Jesus Cristo. E nesse versículo ele fala claramente que que nós morremos para o poder da lei. E o que quer dizer isso, meus irmãos? Quando nós morremos com Cristo, uma nova realidade surge em nosso coração. E é por isso que nós passamos por diversas batalhas e diversas guerras. E essas guerras se dão no campo da mente, principalmente no campo da mente. Eu tenho falado com vocês que nem tudo é aquilo como nós pensamos. Em Provérbios 23, versículo 7, fala que assim como nós pensamos, assim nós seremos. Irmãos, o que quer dizer isso? Eu vou dar um exemplo bastante simples. Se nós formos casarmos pensando já que podemos divorciarmos, nós já estamos casando de divorciados. Essa é a verdade. Então, por isso, nós devemos eliminar todos os outros caminhos e morrer com Cristo. Morrer com Cristo significa eliminar todos os outros caminhos. Ou seja, a cruz agora é o nosso caminho. E essa antiga e nova realidade, elas trazem algumas informações para nós. A antiga realidade, ela era governada pela morte. Romanos 3, 23, ele fala que o salário do pecado é a morte. Pelo pecado, pela lei, a qual nos limita, e pela natureza pecaminosa, essa carne. E a nova realidade, ela está desenvolvida num conceito a qual ela é governado justamente pela graça de Deus, pela vida, pelo Espírito Santo, meus irmãos, e pelo modo justo de viver, justamente andando pelo Espírito, andando nessas colheitas de boas obras. A antiga realidade era encabeçada, e Paulo traz essa ideia falando por um novo homem, que era Adão. Esse corpo já está corrompido e ele é governado, essa natureza ela é governada pelo pecado e pela morte. O novo Adão, que é Jesus Cristo, governa a nova realidade, que é justamente pelo poder da vida e do perdão. E então, quando nós escolhemos servir Jesus, nós automaticamente, por meio da fé, acessamos essa nova realidade, numa nova maneira de pensar. E é por isso que nós travamos batalhas muito grandes. É a batalha da carne e do espírito. E isso acontece com todos nós. E é por isso que, no princípio, nós apresentamos uma inconstância muito grande. E essa inconstância é a inconstância da fé. Por quê, irmãos? Logicamente, por estar habitando numa natureza que já é condenada. Irmãos, esse corpo está perecendo. Esse corpo ele vai envelhecer e vai morrer. Mas a nossa mente, ela se renova, o nosso interior se renova a cada manhã. E é o que Paulo fala. Em Cristo é a nossa esperança de vida. Eu gosto muito porque em Lucas capítulo 1, versículo 31, o anjo Gabriel aparece a Maria justamente na época em que Jesus vai nascer. Fala, você dará à luz a um filho e ele chamará Jesus. Em hebraico, o nome Jesus significa o Senhor é a salvação. E ele veio para nos regenerar, justificar e nos reconciliar com o Pai, nos dando acesso ao céu. Logicamente, isso nos provém algumas condições que nós temos justamente para essa caminhada. Nós já vivemos eternamente, mesmo nesse corpo que perece, porque a nossa experiência de vida ela é espiritual, em Jesus, na mente e no coração.
Então, se o pecado nos atormenta, Cristo é a salvação. Se a tristeza nos corrói, Jesus é a salvação. Se o desemprego nos alcançou, o Deus é a nossa salvação. Se as dívidas aumentam, Deus é a nossa salvação. E se o amanhã não oferece nenhuma esperança, Deus é a nossa salvação. E diante da morte, Deus é a nossa salvação. Devemos lembrar de Jesus em tudo que nós vamos fazer. Ele está conosco na dor e na alegria, na angústia e também na excitação de uma vitória. Ele está conosco em todo o tempo. E por isso Paulo traz essa nova realidade. Mas para isso nós precisamos compreender que é necessário alguns esforços da nossa parte. Eu gosto de um versículo. Como que nós fazemos para pensar diferente, irmãos? Fala assim, que está em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 15. Eu quero ler o versículo 14 primeiro, que fala do homem natural e o homem espiritual. Fala assim, mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus. Elas lhe parecem loucura e não consegue entendê-la, pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. Quem é espiritual pode avaliar todas as coisas, mas ele mesmo não pode ser avaliado. Olha que legal. Isso, ele não pode ser avaliado. E é por isso que tem muitas pessoas que param para observar a gente e não entendem como nós fazemos e o porquê nós fazemos coisas que nós fazemos. Porque só nós cremos nas coisas que nós cremos. E isso se torna uma grande felicidade para a nossa vida. Mas no versículo 16 que eu queria chegar e falar assim, pois quem conhece os pensamentos do Senhor? Quem sabe o suficiente para instruí-lo? E Paulo fala, nós temos a mente de Cristo. E a mente de Cristo se desenvolve na palavra, irmãos. Logicamente, nós deveremos aplicar um esforço em conhecê-lo. Logicamente, nós vamos conhecer ele pela prática e pelo conhecimento. E eu não sei em qual evangelho, eu acho que é o evangelho de Lucas, capítulo 7, fala a diferença das duas casas, uma edificada na rocha e uma não. Está falando de duas pessoas que existem, meus irmãos. Ele está falando da pessoa que ouve a palavra, mas não coloca em prática. O vento vem, o vento, as tempestades vêm, bate, derruba e leva tudo que foi construído embora. Mas agora, aquela pessoa que firmou na rocha, ou seja, no Senhor Jesus, ela permanece. São dois tipos de pessoas que existem no mundo, justamente o da antiga e o da nova realidade. E qual que é a diferença, irmão? É justamente a prática da palavra. Quero ler com vocês outro versículo de Romanos, que está aqui em capítulo 2, versículo 3. Fala assim, uma vez que você julga outros por fazerem essas coisas, o que leva a pensar que evitará o julgamento de Deus ao agir da mesma forma? Ou seja, fala e não pratica. Não percebe quando ele é bondoso, tolerante e paciente com você? Não vê que essas manifestações de bondade visam levá-lo ao arrependimento? Mas por causa do seu coração rebelde, você se recusa a abandonar o pecado, acumulando ira por si mesmo. Pois o dia da ira se aproximará quando o justo juízo de Deus revelará. Está falando justamente da pessoa, meus irmãos, que ouvem a palavra de Deus e não colocam em prática. Sabe, tem muitas pessoas que são assim. Tem muitas pessoas que querem agir como feminista, mas estão assistindo um ex-vídeo louco. Pensam como a lei, mas agem como vândalos, sabe? Fala que vão ler um livro, mas o Instagram tá bombando, né? E aí nós devemos avaliar se é essa mesma brisa que queremos, se é mesmo essa vida que queremos, e colocar em prática tudo que queremos. Fala que está esperando em Deus, mas não desfez as contas do Tinder e nem do par perfeito. E de vez em quando dá uma navegada no OnlyFans. Então, algumas coisas nós devemos fazer e colocar em prática. Fala que está esperando pela restauração do casamento, pela restauração do relacionamento, mas o contatinho do WhatsApp está cheio. E quando dá sábado, vai sair para comer, para se divertir com outra pessoa. Então, a vida que queremos levar é a mesma vida que praticamos? Bom, Alisson, mas eu não dou conta. Irmão, você percebe que é na mente? Eu não dou conta. Irmão, quando nós começamos a pensar que nós não damos conta, realmente nós já não demos conta. Nós voltamos àquela questão. Eu vou casar já divorciado.
Eu vou procurar. Quando eu vou para um emprego que eu não gosto, eu já vou para o emprego desempregado. Quando eu falo que o meu salário é uma miséria, eu já estou decretando que o meu salário não vai dar. É como nós pensamos. Aqui é a guerra. Agora, o resultado é justamente se colher. O Paulo fala que, como nós morremos com Cristo, Colossenses 3,3, ele fala que nós devemos manter o pensamento nas coisas do alto. E manter os pensamentos na coisa do alto, a mente de Cristo, meus irmãos, é uma mente do céu. Claramente, se você estiver preocupado com as coisas da vida, preocupando, sabe, com as distrações que esse mundo oferece, a palavra fala que o mundo jaz no maligno. E esse jaz no maligno, ele fundamenta-se. Irmãos, eu quero falar para vocês uma verdade, que às vezes vai ser duro para ouvir. Jesus, quando ele voltar, ele não vai voltar para modificar o mundo, ele vai voltar para condenar esse mundo. Esse mundo já está condenado. Esse corpo já está condenado, ele vai nos dar um novo corpo. Então, quando nós não pensamos nas coisas dos altos, não pensamos na nova vida, na eternidade, olha, nós temos vários reflexos. Por exemplo, quando Deus está andando com os israelitas lá no deserto, logo depois de ter libertado do Egito, a palavra fala que os sapatos e nem as roupas se envelheciam. É isso que vai acontecer. Lá nós não vamos nos envelhecer. Nós vamos sempre ter a mesma aparência. A palavra fala que lá não terá choro, nem dor, nem ranger de dente, tudo aquilo que é ruim. Então nós precisamos desligar a nossa mente daqui e começar a pensar nas coisas do céu e avaliar qual é a mesma brisa que queremos. E nos colocar diante daquilo que foi dito a respeito de nós. Irmãos, eu gosto muito, sabe, de Hebreus, e eu quero já começar a trilhar para o final. Hebreus capítulo 3, no versículo 12, a partir do versículo 12, o autor ele traz uma mensagem, informação justamente sobre essa dureza de coração. Porque qual que é a dureza? Irmão, nós ouvimos a palavra e não colocamos em prática. Isso é o que provoca a dureza de coração. E no Hebreus 3,12 ele fala assim: portanto, irmãos, cuidem para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo. Algumas versões falam endurecido. E que os desvie do Deus vivo. Advirtam uns aos outros todos os dias, enquanto ainda é hoje, para que nenhum de vocês sejam enganados pelo pecado e fique endurecido, porque nos tornamos participantes de Cristo, se de fato mantermos firme até o fim a confiança que nele depositamos em Cristo, no início. Lembre-se do que foi dito: hoje, se ouvirem a voz de Deus, não endureceram o coração, como lhe fizeram na rebelião. O que ele está falando, meus irmãos? Que a dureza de coração vem justamente pelo pecado. E o autor de Hebreus leva uma esfera muito mais alta que é o pecado. O pecado é justamente não colocar em prática tudo aquilo que nós temos ouvido, irmão. Não nos colocar, mesmo que nós caiamos, nós temos que lembrar que Jesus é a salvação. Lembra daquela listinha que eu falei no começo? Se o pecado nos atormenta, o Senhor é a salvação. Sabe, se a tristeza nos corrói, o Senhor é a salvação. Se as dívidas aumentam, o Senhor é a salvação. Agora, se o desemprego nos alcançou, o Senhor é a salvação. Meus irmãos, e diante da morte, o Senhor é a salvação. O Senhor sempre vai ser a salvação para todos os nossos problemas. E esse novo homem, ele vive por meio da graça, andando no Espírito. Isso quer dizer que ele não terá dificuldades e que ele não vai cair. De maneira nenhuma, irmãos. Nós vamos cair. O que nós não podemos é ficar prostrado, endurecendo o nosso coração. Nos mantemos, sabe, sem arrependimento. O arrependimento ele vai fazer necessário. Por quê? Por causa dessa carne, que já foi condenada, e esse mundo, que já foi condenado. E nós temos um agente externo, que é Satanás. E toda vez que nós ficamos, eu vou usar aqui uma expressão, no poço do pecado, nós estamos no mundo, no terreno do inimigo, aonde Satanás tem ação. E é por isso que a nossa mente deve estar no céu, porque lá o inimigo não tem acesso. Irmãos, o inimigo ele não pode ler nossa mente. O inimigo ele não pode ler nossa mente. Paulo fala do capacete da salvação e dos dardos inflamados. É aqui que ele ataca, e é por isso que nós sofremos. E agora, quando ele atinge a nossa mente, ele atinge o nosso corpo, atinge o nosso salário, atinge as nossas relações e atinge tudo. E não tem como. E é por isso que nós devemos nos colocar nas boas obras. Lembrando que sempre, durante as boas obras que virá o aperfeiçoamento. Eu quero acabar lendo com vocês aqui um
um versículo que está justamente em Êxodo capítulo 20, versículo 25. Fala assim, ó: se me fizerem um altar de pedras, não façam com pedras lavradas, porque o uso de ferramentas o profanaria. Irmãos, o altar é o nosso coração, e pedras lavadas é as pedras que têm a ação do homem. São pedras esculpidas por ferramentas humanas. E o que esculpe as pedras naturais? O que Deus está falando que o altar seria levantado diante a pedras esculpidas pelo próprio Deus. O que esculpe uma pedra naturalmente? Vento e tempestade. Eu quero repetir: vento e tempestade. Então, quando nós passarmos pelas provações da vida, devemos sempre lembrar que o Senhor está lavrando o altar do nosso coração e não deixar que isso endureça o nosso coração com o pecado, desviando da palavra de Deus, porque a dificuldade chegou. A nossa nova realidade não nos exime da dificuldade, meus irmãos, pelo contrário, ela nos capacita a andar sobre ela. Andar no Espírito é justamente andar em meio às dificuldades, mas com a paz que excede todo o entendimento, nos levando justamente ao lugar de destino, sempre tendo em mente as boas obras que o Senhor colocou em nosso coração para que andássemos nela. Então, se você ouvir hoje a palavra, sabe, se você ouvir hoje algo que deva deixar, não endureça o teu coração, porque depois de ter feito a vontade de Deus, receberá da mão do próprio Criador aquilo que Ele lhe prometeu. Que Deus abençoe vocês, que vocês possam ficar com essa mensagem. Até uma próxima mensagem. A paz do Mestre. Tchau, tchau.